Hoje o tema é intuição. Né? Eu queria até, antes de ler o versículo aqui, dar uma explicação que é faculdade ou ato de receber, discernir, independente de raciocínio ou análise. É a explicação do dicionário sobre intuição. E nós temos aqui no livro de Joel 1:6, versículo até o 7, que fala assim: porque veio um povo contra a minha terra, poderosa e inumerável, os seus dentes são dentes de leão, e ele tem os queixais de uma leoa. Fez de minha vide uma assolação, destroçou a minha figueira, tirou-lhe a casca que lançou por terra, e os seus sarmentos se fizeram brancos, né? Então nós temos aqui uma questão. Joel interpreta a calamidade de gafanhotos. Ele nos dá um exemplo de uma pessoa que fez uma leitura correta do momento em que vive de sua cultura de massa. A intuição é como a vantagem inicial em uma corrida. Como você pode derrotar o corredor mais rápido do mundo com uma vantagem inicial. Joel dá essa vantagem inicial ao seu povo, agindo de acordo com os seguintes passos. Como é que fica aí? Ok, Guerra. É muito interessante porque a tradução que você leu, ela é um pouquinho diferente da tradução que a gente, na maioria das vezes, usa, né, que ela fala a respeito do gafanhoto e da praga de gafanhotos. Sim. Apesar do texto dizer isso nos versos anteriores, né, e depois nos versos seguintes, mas essa situação que o Guerra leu logo no verso 6, né, que vem e devora toda a vide, né, é uma praga de gafanhotos que o povo viveu em um determinado momento. E Joel, ele teve o discernimento, como o próprio Guerra definiu, né, a respeito do que é a intuição. Intuição é, entre outras coisas, o discernimento que você tem. Então, Joel teve a intuição ou o discernimento de identificar não somente aquele momento daquela praga, mas também o que aquilo poderia representar para a vida da nação e o que Deus estava fazendo em relação ao povo de Israel quando essa praga de gafanhotos veio sobre toda a nação. É muito interessante porque um bando de gafanhotos, ou até mesmo uma praga de gafanhotos, ela não avisa quando ela vai chegar. Verdade. Né? Nós não temos isso com muita frequência, graças a Deus, né? Aqui no Brasil, a nossa região não é uma região onde nós temos isso com muita frequência. Mas na África e naquela região do Oriente, né, isso é de uma certa maneira muito frequente. As pessoas têm gafanhotos com mais frequências, inclusive gafanhoto chega a ser até comida, né? E a Bíblia fala a respeito de João Batista que ele comia gafanhotos, não é? Durante o período em que ele ficava no deserto. A alimentação dele era à base de gafanhoto e de mel. Então, é um inseto, não deixa que não tem um tamanho muito pequenininho, ele é um inseto bem grande, e quando vem aquele bando, né, aquela enxame de gafanhotos, ele sai comendo tudo que ele vê à frente. Então, é exatamente nesse contexto que Joel começa a escrever o seu livro. A visão daquela praga que veio, e logo depois dessa praga, dessa calamidade que destruiu tudo aquilo que tinha sido plantado, né? Aí então Joel vai usar esta calamidade, usar esse momento que o povo está vivendo para discernir realidades espirituais, discernir o propósito de Deus e trazer uma mensagem de Deus para o seu povo, não somente para aquele momento, não somente uma mensagem de juízo, mas uma mensagem que explica, não é?
e contextualiza aquilo que o povo está vivendo no mundo natural com aquilo que o povo deveria viver e está vivendo no mundo espiritual, mas também ele traz uma mensagem de futuro e uma mensagem profética de bênção para o povo de Israel e muito forte. Então é um livro pequeno, relativamente pequeno, né? Então, mas que ele tem uma mensagem muito poderosa, muito forte, mensagens até e profecias que se cumpriram naquele tempo que o povo estava vivendo, que já se cumpriram em outros momentos da história do povo de Deus e que continuamos vivendo e ainda aguardando cumprimentos de profecias dadas por Joel. Não é? Então, uma das coisas que Joel escreve foram citadas por Pedro lá em Atos capítulo 2, não é? Que era a questão do avivamento e da descida do Espírito Santo. Mas ainda tem mais por vir, não é? Então, fique ligadinho que... Como que Joel é importante, né, Guerra? Sim. E é um livro, assim, precisa, na realidade, ser consultado. Com certeza. A questão das profecias, quando você vai estudar Apocalipse, cumprimentos de profecias, ou seja... E é uma tanta profecia coisa. que Daniel lá é em a Atos mesma se coisa. cumpriu, né? Se cumpriu parte dela. Parte dela. E é interessante, já que você tocou em Apocalipse, logo no capítulo 1 de Apocalipse, nós já temos uma grande referência que é uma das profecias de Joel. Porque João fala que ele foi levado ao dia do Senhor. Sim. Então ele foi conduzido ao dia do Senhor. E uma das grandes referências que nós temos para esse dia do Senhor está no livro de Joel. Então ele é um livro muito interessante, muito importante. Só uma colocação aqui, a questão do gafanhoto, que João ele comia mel e gafanhoto no deserto. Só que esse gafanhoto que ele comia era uma gordura que vem dentro do gafanhoto, parecendo um toucinho. Então eles tiram essa gordura e comem. Muita gente acha que ele comia o gafanhoto. Não. Ele comia essa gordura que vem dentro do gafanhoto. E essa gordura é parecida com uma picanha gaúcha. É uma gordurinha assim. Isso é gafanhoto gaúcho. Gafanhoto gaúcho é igual picanha, mas não é esse não. Isso aí é uma gordura, assim, parecendo um toucinho. Sabe? Então, que era o que dava sustento para ele. Né? Isso, né? Tem muita gente que acha que ele comia, ou pessoas já me perguntaram, me perguntando, ele comia o gafanhoto? Eu falei, não. Mas, o cara tomava mel, não comia abelha, né? Mas essa prática de comer gafanhoto, Guerra, e literalmente o animal gafanhoto, ainda é muito comum na África. Né? Então você encontra espetinhos de gafanhoto. O Guerra ia amar. Você tá doido. Guerra ia amar esse negócio. Gafanhoto torradinho, fritinho, entendeu? E você encontra em muitos mercados e muitas feiras, né? Na África, principalmente na parte norte da África. Você não ia visitar lá, era mercado. Fazer missões lá, Guerra. Boa. Mas não é ruim não, Guerra. Não. O gafanhoto é bom, o gafanhoto é gostoso. Você andou comendo essas viagens, você não quer nem saber, não. E aí a sobremesa é espetinho de baratinho. Você deve ter comido lagarto, lagartixa. Mas gafanhoto é limpo, porque gafanhoto só é vegetariano, né? Ele é vegetariano. Gafanhoto é vegetariano. Tem essa vantagem. Deve ter gosto de alface. Melancia. Me ajuda aí. Agora apelou, né? Apelou, também não. O gafanhoto comeu uma melancia. Não, me ajuda aí. Esse é gafanhoto bola. Meu Jesus, muito. Bom dia, irmãos, graça e paz. Peço oração, por favor. A irmã pedindo oração aqui para uma clínica, né, onde ela trabalha, a respeito que a vigilância sanitária está criando vários impedimentos, né, e justificativa para ser liberado, né? Nós vamos orar aqui sim, viu, querido? No final, para a gente poder crer e ver, né, a mudança e transformação em nome de Jesus. Olá, pastores da paz. A fé é a certeza do que não se vê. Assim sendo, como nós podemos distinguir o real do fantástico, no caso,
fantasioso, perdão. Como funciona a resiliência para com o que depende da crença e fé para continuar a vida? As coisas da fé são isentas de explicação ou razão? São várias perguntas numa só. Esse é o nosso Tiagão, né? Nosso telespectador assíduo. Um abração, obrigado, querido. Salve, Rogerinho, Rogerão e Guerra. Ok, salve. É para você. Ó, Tiagão. Deu pra pegar, hein? Deu alguma coisa assim. Uma das coisas que eu costumo dizer, Tiago, que a fé pode ser cega, mas a fé não é burra. Não é? Então, é cega no sentido de que você não precisa enxergar para ver. Mas ela não é burra no sentido de que ela não tenha uma explicação ou que não tenha paralelo uma razão. Porque mesmo a fé para o sobrenatural há uma razão e um propósito. E isso é muito interessante, né? Eu posso não ver, eu posso não enxergar, porque andar por fé não é andar por vista, isto é andar realmente sem ver e sem enxergar, mas eu ando de acordo com uma firme convicção. E é isso que Hebreus, tanto no finalzinho do capítulo 10, como no princípio do capítulo 11, ele diz. Então, eu tenho uma firme convicção que ainda que eu não esteja vendo, mas eu posso acreditar. Por quê? Porque eu tenho as minhas razões para acreditar. Existe, para mim, um sentido em crer e em continuar crendo. Agora, é muito interessante que muitas vezes esse sentido, ele pode ser algo meu, exclusivo meu e não ser do outro. Por quê? Porque cada um anda na medida da fé que ele alcance. Exatamente. Eu não posso caminhar numa medida de fé e exigir que todos ao meu redor caminhem na mesma medida de fé que eu estou caminhando. Essa é a medida de fé que eu alcancei. Em contrapartida, eu também não vou pegar carona na fé do outro. Não é? Porque a fé do outro é um nível de fé e de experiência e de convicção que ele alcançou. E se eu não alcancei aquilo ainda, eu devo me limitar ao nível de fé que eu estou. Então, muitas situações a gente precisa avaliar, tanto numa firme convicção, isto é, aquilo que eu realmente sinto e creio e vivo e sei absolutamente que é uma direção clara e há um propósito de Deus de uma maneira muito clara, tá certo? Então, essa é a firme convicção, como também eu vou entender que há uma razão ou há um princípio onde eu vou justificar aquela fé, tá certo? Então, não é que a fé precisa de uma justificativa lógica, mas ela vai ter que caminhar junto com um princípio estabelecido na palavra de Deus. Então, não adianta eu ter, por exemplo, uma fé muito grande de que Deus vai fazer uma coisa que ele disse que não vai fazer ou que ele não quer que aconteça. Isso. Então, essa minha fé, nesse caso, ela, por mais fé que eu tenha, não vai acontecer. Exatamente. Ok, vamos entrar aí no tópico, Guilherme? Já nós temos aqui uma relação intensa e sincera com Deus, estabelecendo esta comunicação entre o céu e a terra. Não é? Aí é uma conexão. Ah, conexão. Entre o céu e a terra. Aí Conectado. tem conexão, conectar. Não é? Sim, senhor. Mas essas são uma das coisas necessárias para que essa percepção ou essa intuição né, seja necessária, que é exatamente esse canal de comunicação entre o mundo natural e o mundo espiritual, que tem até a ver, Tiago, com a questão que a gente estava falando antes, né? Da questão da fé não ser uma fé burra, né? Por quê? E tem que haver essa conexão. Por mais discernimento, não é, que nós possamos ter,
esse discernimento ele só é completo ou ele só vem de uma forma plena quando eu vou discernir espiritualmente as coisas também no mundo natural. Então, aí sim, eu vou estabelecer, como Guerra disse, essa conexão entre céu e terra, entre realidade espiritual e realidade no mundo natural. Então é preciso que haja essa comunicação. Quem é responsável por essa comunicação da parte do espiritual para o natural? Sim. É Deus. Então nós precisamos ter essa conexão aberta e essa comunicação aberta com Deus. E é isso que faz com que Joel realmente tenha esse privilégio, né? Vamos até dizer isso, um privilégio de diante do seu povo, de diante da sua realidade, de diante daquela situação que era uma situação de caos, não é? Quando a gente fala em caos, é realmente uma situação que a gente poderia entender como uma calamidade. E o texto de Joel, ele cita, inclusive, é como se estivesse passando por 4 situações onde o que um deixa, o outro tira, o que um deixa, o outro leva, o que um deixa, o outro come. Uhum. Então, há uma destruição total. E é assim que acontece quando vem esse bando de gafanhotos ou essa praga de gafanhotos. Eles saem comendo tudo que tem sobre a terra. Sim. Então só fica praticamente a raiz que fica por baixo da terra. O resto tudo é consumido. Então quando você olha e começa a pensar num tipo de economia e uma cultura que é completamente agrícola, como era a cultura desse tempo há mais de 2.500 anos atrás, né? E aí, de repente, vem uma praga de gafanhotos e come tudo que é verde sobre a face da terra, não ficando nada a não ser a própria terra. Esta é uma situação de calamidade. Então, ali foi tudo que foi plantado, não vai haver colheita e provavelmente não vai haver sementes para a colheita do ano seguinte. Então, é uma situação realmente complicada para um povo que vive exclusivamente da agricultura, como era esse. Nós temos uma pergunta, Rogério, que eu acho que a gente precisaria dar uma resposta assim rápida, breve, porque o nosso tempo e os nossos pontos aqui da intuição, a pergunta aqui da irmã, que é do Rio de Janeiro, mas ela não se identifica, diz assim: olá, gostaria de saber se nós, como cristãos, temos que fazer o mesmo sacrifício que os judeus fazem na comemoração do Yom Kippur, não é? Qual o significado para nós do Yom Kippur? O significado é um só, né? Agora, ouço tantas coisas de jejum, ofertas, que significam sacrifícios, eu estou confusa. Lá é do Rio de Janeiro. O Yom Kippur, ele é inclusive uma festa, que é uma festa de purificação, não é? Uma festa de jejum. Sim. E de pranto, choro, mas ela não é, inclusive, nem uma festa que é das convocações. Sim. Que Deus deu a Moisés. Ela é uma festa que foi estabelecida depois, né? Então, ela é uma tradição, uma festa da tradição judaica. Nós temos a purificação através do sangue de Cristo. Isso. Não é? Então, o maior significado para nós do Yom Kippur é realmente um tempo para arrependimento e um tempo para pranto e choro, e nós realmente precisamos viver esse tempo de Yom Kippur, principalmente dentro do nosso contexto hoje, né? Mas o significado maior é a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Ou seja, Jesus já cumpriu isso para que nós pudéssemos, então, Sim. não precisar, não é? Ou seja, derramar sangue para purificação. Para purificação, já derramou o sangue. Agora, cada uma das festas, ela tem um significado profético. Exato. E você viver as festas com esse significado profético,
até mesmo para direcionar de uma maneira mais clara a eficácia do sacrifício do Filho de Deus na cruz, não é? Isso é extremamente válido, Claro. porque faz parte não só da história do povo de Israel, mas faz parte do contexto bíblico, e todas as festas, elas têm uma visão profética e vão direcionar para a pessoa do Messias. Então, as festas vivenciadas nos levando a Cristo, elas são válidas. Claro. Agora, como um outro sacrifício, não, porque nós estaríamos colocando um sacrifício além daquele que já foi suficiente e necessário, que é o sacrifício de Cristo. Amém. E Paulo nos alerta para não fazermos tal coisa. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.